Bem-vindos a outro webinar do grupo de especialistas de tamanduás, preguiças e tatus da IUCN. Se vocês gostam dos xenartras, podem achar mais informação sobre esses animais no nosso site, xenartras.org, ou no Instagram e também no Facebook. E a gente tem também um canal do YouTube, onde vocês podem achar os outros webinars e vídeos animados sobre Xenatra. Tem também muita informação sobre o Xenartra, perfis independentes para cada espécie, por exemplo. E tem vídeos animados na seção de educação, que são muito legais, você tem que ver. Se vocês têm crianças, também tem um cantinho para crianças, com jogos, com tarefas educativas, que também são muito legais para a gente, sinceramente, eu joguei bastante. Então, também tem uma seção onde vocês vão achar os próximos webinars. Por exemplo, no 11 de abril, tem um sobre reprodução de Xenatra, com a Anneke Moresco, e depois outro sobre tamanduás. E se vocês têm fotos que vocês gostariam de compartilhar com o grupo especialistas, para utilizar no Facebook e no Instagram, por favor, entre em contato com a gente. E se vocês gostam do que o nosso grupo está fazendo em conservação, educação, pode fazer doação através do site muito obrigada por isso. Também obrigada às instituições parceiras, FIA, Foundation for International Aid to Animals, e Nurture by Nature, que estão ajudando a gente com todas as tarefas educativas. Se vocês têm perguntas para o Vini, que vai dar a palestra, pode escrever no chat e a gente depois vai responder. Então, gostaria de agradecer a Vinícius Gasparotto. Ele é o veterinário do Instituto Tamanduá, tem muita experiência com atenção médica e, sobretudo, anestesia de Xenatra. E hoje ele vai falar de anestesia em tamanduás. Muito obrigada. Uhum. Perfeito, Então, obrigada. beleza, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Para mim aqui é uma honra estar falando um pouquinho para o grupo de especialistas e para os convidados, para os ouvintes. Muito obrigado. E é um prazer falar um pouco de uma das atividades que eu mais gosto de fazer, que é o manejo de xenartras, né? Em vida livre, captura, anestesia. Então, vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento aqui para vocês. Tá certo? Vamos lá, então, começar falando então de captura e anestesia de xenartras. Fazendo aqui uma breve introdução, né? Quem são xenartras? São indivíduos com características muito peculiares. A principal delas, eu acredito que é a xenartria, né? Onde os animais possuem articulações acessórias ali na região lombar que favorecem movimentos bem característicos, né? Principalmente esse movimento de ficar de pé dos tatus, tamanduás, né? Preguiças. São animais que possuem uma dentição incompleta, boca pequena, focinho longo, apresentam baixo metabolismo em relação aos mamíferos convencionais, né? Quando comparamos com o cachorro, o gato, são animais com um metabolismo mais baixo. Possuem uma alimentação pouco energética, principalmente os bichos preguiças. São ectotérmicos facultativos, né? Possuem uma certa dificuldade em regular a sua temperatura corporal. São muito dependentes do meio em que vivem, do ambiente. Coração pequeno, testículos intracavitários
Então, são características que temos que levar em consideração, principalmente na hora do manejo, né? Principalmente quando envolvemos o manejo com contenção química. Então, essas características vamos estar falando um pouquinho mais para frente, que são bastante importantes na hora de definir, de monitorar, para que o procedimento seja seguro. Antigamente, é conhecido como edentatas, né? Animais ditos como sem dentes, né? Mas nem todos são realmente sem dentes, né? Alguns Xenartras possuem dentição. Então esse termo foi corrigido, né? Foi atualizado, então para Xenartra, que significa ali xeno estranho e artra ou uma articulação estranha, né? Basicamente, são animais aqui da América do Sul, né? Com uma radiação evolutiva da América do Sul, então a superordem Xenarthra está dividida em duas ordens, né? Cingulata e pilosa, e a sua principal distribuição é na América do Sul, né? Tendo ali armadilhos, tatus, né? Que se distribuem um pouco mais ao norte, na América do Norte, Xenarthras ali na América Central, então a gente pode observar muito bem aqui no mapinha de distribuição dos Xenarthras ao longo do mundo. Então, as ordens Cingulata, eu vou falar aqui dos animais do Brasil, principalmente. Então, a ordem Cingulata corresponde aos tatus, né? No Brasil temos alguns gêneros, como cabaços, tolipeutes, que é o tatu-bola, dásipos, conhecido como tatu-galinha, o eufractus, o priodontes, sendo o maior dos tatus, e pilosa dividida em duas subordens, a folívora, né, onde estão ali as preguiças de 2 e 3 dedos, as bradipus preguiças de 3 dedos e as coloepus as preguiças de 2 dedos, e vermilíngua, correspondente aos tamanduás, tamanduaí, o menor deles, tamanduá mirim, intermediário, e o tamanduá bandeira, o maior dos tamanduás. Em relação ao nível, né, de ameaça que eles vêm sofrendo, temos a classificação, a mais conhecida vinda da IUCN, e as espécies que ocorrem no Brasil, 4 delas estão classificadas como vulneráveis, que é o tatu-bola da caatinga, o Tolipeutes tricinctus, o Priodontes maximus, que é o tatu canastro, o maior dos tatus, a preguiça de coleira e o tamanduá-bandeira, sendo que duas dessas espécies são endêmicas do Brasil, né? O tatu-bola da caatinga e a preguiça de coleira. Em uma classificação aqui do Brasil, né, do Ministério do Meio Ambiente, o tamanduá-bola ele entra na categoria de ameaçado mesmo, né? Então, uma categoria acima em relação aos riscos, tá? E essas categorias são muito importantes, né? Visto as novas descobertas que vêm surgindo na ciência, né? A gente pode observar aqui um artigo da Flavinha, publicado em 2018, onde ela descreve 6 novas espécies de tamanduá, né? E mais recente, um outro artigo falando de uma nova espécie de preguiça de coleira. E isso é muito importante, né? Qual o nível de ameaça que essas novas espécies vêm sofrendo, né? Muitas das vezes, esses animais são descobertos e já estão classificados em algum nível, alguma categoria de ameaça de extinção. Falando então da contenção de animais selvagens de vida livre, a contenção ela é realizada mundo afora, não só no Brasil, mas com diversos objetivos, principalmente objetivos voltados para pesquisa científica, coleta de dados, informações biológicas, tudo isso para responder diversas perguntas, né? Então, monitoramento, instalação de rádios colares, coletes de monitoramento, parte de saúde dos animais, translocação de indivíduos de uma área para outra e a parte de veterinária, né? Acessar o animal propriamente, né? Colocar a mão no animal, coletar uma amostra biológica, fazer um exame clínico. Então, a contenção ela é realizada com diversos propósitos. É um manejo desafiador, dependendo da espécie que vai ser contida, que vai ser manejada.
É de preferência necessário ter uma equipe com experiência, uma equipe bem treinada, isso facilita muito durante o manejo. Muitas das vezes, o estado físico do paciente a gente não consegue determinar em vida livre, então a gente só tem um contato visual, a gente faz uma observação prévia, né, para saber se esse animal aparentemente está bem, se ele suporta uma intervenção, um manejo, uma contenção química, mas não é algo muito garantido, diferente da rotina clínica, onde a gente consegue fazer exames físicos antes de muitas vezes realizar um procedimento de contenção química, no caso. E as espécies, assim, realmente possuem poucas informações fisiológicas, biológicas, e a gente tem que ir se adaptando a isso, buscar conhecimento muitas vezes de espécies semelhantes para poder tentar aplicar nas espécies que a gente vai manejar. Então a gente pode ver que os Xenartras têm uma variedade muito grande, né, de indivíduos, formas, né? Então a gente tem animais como o tabanduá-bandeira, que pode chegar facilmente a 40 quilos. Temos indivíduos pequenos, como o tatu-bola, que gira em torno ali de 300, 400 gramas. Indivíduos que vivem no solo, terrestres, e outros indivíduos que vivem mais no extrato arbóreo, nas árvores, como o tamanduá-mirim, né? E são condições que, quando a gente está trabalhando com esses animais a campo, a gente tem que se adaptar para que o manejo seja realizado de maneira eficiente e principalmente com segurança, né, para a equipe e para o animal que está sendo manejado. É desafiador, devido às características de cada espécie, né? Então a gente tem que se adaptar às características de cada espécie que está sendo manejada para conseguir concluir o manejo com êxito. E outra questão é atuar em lugares remotos, né, de difícil acesso. Muitas vezes a gente não consegue levar todos os equipamentos que a gente gostaria de ter em mãos para manejar o animal, devido à restrição do tamanho do avião. Às vezes, esses locais remotos a gente só consegue acessar de avião. Então, isso também é uma questão que dificulta um pouco o manejo desses animais em vida livre. Então, eu falo que para contenção de animal selvagem de vida livre, a gente tem que ter alguns requisitos, cumprir alguns requisitos fundamentais, né? O primeiro deles seria a segurança para o animal. É fundamental a gente conhecer o comportamento da espécie, os seus hábitos, o seu grau de vulnerabilidade ao estresse, quanto que a gente pode realmente ficar com aquele animal durante uma contenção física, por exemplo. Então, esse conhecimento prévio da espécie é fundamental. Segurança para a equipe, né? Conhecer as defesas, principalmente as defesas do animal, da espécie que a gente vai manejar, tá? Para, a partir daí, traçar planos e protocolos de segurança para que não ocorram acidentes. E, por último, permitir a realização adequada do manejo para qual o animal foi contido. Então, se a gente submeter o animal a uma contenção física, a uma contenção química, a gente tem que estar muito bem engajado, a equipe tem que estar muito bem treinada para a gente chegar no propósito daquele manejo, né? Para a gente realizar o manejo adequado, tá? Então, pleno domínio das técnicas, conhecer muito bem os equipamentos que a gente vai utilizar, priorizar a rapidez de maneira segura, para que o manejo seja realizado o mais breve possível, né? Evitando ao máximo o estresse desnecessário para o animal que está sendo manejado. Eu dei uma separada aqui em categorias de acidentes físicos que podem acontecer. Então, nessa categoria aqui, essa primeira que vocês estão vendo, são acidentes mais brandos, assim, são os animais não apresentam tanta capacidade física de causar um acidente grave para a equipe ou para a pessoa que está manejando o animal, tá? Então, de uma maneira geral, os tatus, eles fogem quando em contato com o ser humano, e quando contido, no máximo que eles vão fazer é
arranhar, eles podem pular na nossa direção e às vezes se a gente estiver com o rosto muito próximo do animal, ter algum tipo de trauma. Então são essas questões que a gente tem que levar em consideração na hora de manejar tatus, por exemplo. São animais que não promovem um risco muito grande para quem está manejando. No caso das preguiças de 3 dedos, do gênero Bradipus, são animais bem lentos. Normalmente eles tentam se camuflar na hora que vão ser manejados. Raramente eles mordem e também não oferecem muitos riscos durante seu manejo. O Cíclopes, que é o tamanduaí, é um animal bem pequenininho, então com uma simples luva de raspa de couro a gente consegue manejar com bastante segurança devido ao tamanho diminuto dessa espécie. Já numa categoria intermediária, eu selecionei aqui o Priodontes, o Tatu canastra, o Tamanduá mirim e a Coloepus, a preguiça de 2 dedos. Então são animais que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque caso eles se defendam de algum manejo que a gente esteja realizando, possa vir a causar um acidente um pouco mais grave, né? Uma arranhada, por exemplo, de um tatu canastra, uma unhada de um tamanduá mirim, que já pode causar um acidente um pouco mais grave. E as coloepus, ao contrário das brádipus, são animais que são mais rápidos, mais velozes, e eles têm uma certa tendência de morder também. Então a gente tem que ter um pouco mais atenção na defesa desses animais aqui, desses 3 gêneros que eu separei para vocês: Priodontes, Tamandua e Coloepus. E por fim, de todos os Xenartras, eu acredito que seja o Xenartra seja a espécie que possa promover um acidente mais grave e mereça muito mais atenção na hora do manejo, mais cuidado, um maior treinamento, um entrosamento da equipe. É o tamanduá-bandeira, um animal que facilmente ultrapassa 30 quilos de peso, podendo chegar a 40, 42 quilos, 43 quilos, né, um animal de vida livre, e possui os membros anteriores muito fortes, né, as suas unhas são muito fortes, e realmente é uma espécie que merece muita atenção durante o manejo, pois pode causar acidentes bem graves. Então, como que a gente acessa, né, esses animais? Como que a gente acessa os Xenartras? Somente com contenção física? Ou a gente associa a contenção física com a contenção química? Ou a gente já pega e faz uma contenção química direta, né? Então, esse acesso ele é definido de acordo com a espécie que a gente está manejando. Algumas espécies a gente tem que utilizar somente a contenção física, por exemplo, previamente. Outras espécies, elas suportam uma contenção química direta. Então, daqui para frente eu vou detalhar bastante esses grupos, né? Tatu, tamanduá e preguiça, e a gente vai definindo quais são as melhores abordagens no campo para esses animais. De uma maneira geral, eu falo que se for possível fazer uma contenção química direta, se a espécie do animal ela suporta isso, ela tem tamanho corpóreo, ela tem condição que a contenção química direta seja realizada, eu sugiro fazer a contenção química direta. Então menos estresse para o animal durante o manejo, maior segurança para a equipe, tá? Então se a espécie a ser manejada suporta a contenção química direta, eu sugiro que a contenção seja feita sempre diretamente, assim, através de uma aplicação remota de um fármaco anestésico, tá? A gente vai dar uma discorrida sobre o assunto agora. Então, a contenção física para algumas espécies é necessário, tá? Tem espécies que a gente não consegue fazer uma contenção química direta, é necessário a gente realmente colocar a mão no animal. Isso é um momento extremamente estressante da vida do indivíduo. Nenhum animal de vida livre quer ser contido fisicamente. É um momento assim de estresse muito agudo e envolve liberação intensa de diversos tipos de hormônios, né? Tem alterações sistêmicas e dependendo do jeito que a contenção física é realizada, isso pode levar o animal à morte, tá? Pode ser um caso super agudo,
mais relacionado com fibrilação ventricular, trauma, um animal fugindo de uma pessoa que está tentando capturar ela. Então, pode vir a morrer em segundos. Um óbito mais mediado, por meio de acidose, hipertermia, em situações onde se persegue o animal por muito tempo, né? Isso não é recomendado. E uma morte mais tardia, devido a processos em decorrência dessas tentativas de captura, né? Pneumonia aspirativa, coisas do tipo. Entrando agora aqui no mundo dos tatus, né? Como que a gente encontra os tatus em vida livre? Um dos principais métodos de busca através de metodologia, né, para encontrar os tatus é através da busca ativa, onde a gente vai trabalhando, vai andando, se deslocando no meio ambiente, procurando sinais da presença desses indivíduos no meio, né? Então pode ser através de pegadas, visualizando as próprias tocas dos animais, né? Esses deslocamentos podem ser realizados com carro, pode ser realizado a pé, pode ser realizado com cavalo. Então, tudo isso deve ser adaptado ao ambiente, ao local onde a gente estiver trabalhando, tá? E existem situações que são um pouco mais estressantes, mas bem efetivas. A gente pode ver aqui nessa última foto do lado direito, abaixo, aqui um pessoal da Colômbia que utilizava a captura utilizando o cachorro. Então o cachorro ele farejava o animal dentro da toca e a partir daí o pessoal ia cavando até chegar no animal. É um método bastante eficiente se o animal for bem treinado e a gente tem que ficar atento ao período de exposição ao estresse, né? Então, o manejo ele tem que ser, a partir do momento que a gente pega o animal em mãos, o manejo tem que ser bem rápido, tem que tranquilizar o máximo possível o animal, ou já induzir utilizando um protocolo anestésico para tentar diminuir ao máximo esse estresse de cavar a toca dele, o cachorro ali próximo dos indivíduos. Podemos utilizar também armadilhas, né? Então isso vai bastante da experiência pessoal para avaliar se a toca tem um animal ali dentro ou não. Então vários fatores devem ser analisados, né? No caso dos tatus, então essa área de fora da toca, né, que a gente chama de praia, se ela tem sinais de pegadas recentes, se aparentemente a terra foi revolvida há pouco tempo. Tudo isso para determinar se o animal está ali dentro da toca e se vale a pena instalar uma armadilha com o objetivo de fazer a captura, né, essa contenção física por meio da armadilha. Em algumas situações onde a armadilha possa vir a ficar exposta ao sol, a gente acaba fazendo uma proteção com folhas e sempre é bom utilizar também um dispositivo na porta da armadilha que nos indica quando a armadilha é ativada, né? Quando o animal entra dentro da armadilha e a porta se fecha, então esse dispositivo avisa para que a gente chegue o mais rápido possível na armadilha para que o animal não fique preso ali por muito tempo e venha a se debater e ter algum tipo de lesão em decorrência de estar preso ali dentro da armadilha. Então, a contenção de tatus é basicamente feita com a mão, tá? A gente utiliza luvas de raspa de couro para se proteger. Temos que levar em consideração também patógenos que possam vir a ser transmitidos, então se for possível, naquele momento, utilizar luvas de procedimento por baixo das luvas de couro, máscaras faciais, coisas do tipo também. Dentre os tatus, o tatu galinha, ou as espécies do gênero Dasipus, são espécies muito ágeis, elas conseguem se deslocar de uma maneira muito veloz e muito versátil, né? Correndo de um lado para o outro. E essas espécies, elas pulam muito alto, né? Então, a nossa tendência quando está se aproximando do tatu é abaixar para pegar ele,
mas a gente tem que ficar atento, porque nesse momento que a gente abaixa e encosta a mão em um Dasypus, aí ele tem a tendência de pular para cima. Então, pode ter alguma injúria na face da pessoa que está tentando capturar, né? Então, o tatu pula, ele acaba trombando no seu rosto, então causando lesão na própria face da pessoa que está tentando capturar o Dasypus. Mas fora isso, de uma maneira geral, os outros gêneros, cabaços, eufractos, tolipeutes, são bem tranquilos, bem fáceis de serem capturados e manejados. Aqui é uma situação onde o animal ficou por um período um pouco prolongado durante a contenção física e ele acaba secretando, né? Ele acaba demonstrando que ele está em elevado nível de estresse. Então ele acaba secretando essas gotículas aqui na região ventral, as gotículas amareladas, e normalmente eu acabo observando isso em indivíduos que ficam contidos fisicamente por muito tempo. Tá? Então o ideal é a contenção física ela ser o mais breve possível. Então tudo tem que estar já planejado para conter o animal fisicamente e já realizar o procedimento o mais rápido possível, ou já promover a indução anestésica, ou capturar esse animal, acondicionar ele numa caixa, num local onde ele vai poder descansar, até a equipe se organizar, preparar todos os materiais para realizar o procedimento. Então, contenção física sempre o mais breve possível, nunca demorar muito com o animal na mão, é muito estressante para o animal a contenção física. Só voltando um pouquinho, quando a gente usa, né, ainda mais quando a gente usa fármacos que competem com esses receptores de hormônios de catecolaminas, né, essa contenção física prolongada, ela também pode influenciar muito na indução e no decorrer da nossa anestesia. Tá? Então, a contenção física realmente tem que ser frisado isso, ela tem que ser o mais breve possível. Em relação às preguiças, não vejo armadilhas eficientes para esses animais. A metodologia mais indicada mesmo é a busca ativa, então, dependendo da área e da densidade desses animais naquela área, pode ser um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil de encontrá-las no meio ambiente. Mas, de uma maneira geral, a equipe está com o olho bem treinado, se deslocando por dentro da mata e procurando realmente de maneira ativa esses animais. E com o passar do tempo, isso acaba ficando um pouco mais fácil, porque a pessoa vai adquirindo experiência, conseguindo analisar mais o meio onde esses animais possam estar, mas a metodologia empregada para trabalho, busca e captura de preguiça é realmente a busca ativa. E a partir do momento que o animal é detectado na árvore, precisa ter um, um outro integrante na equipe, né? Então, a gente trabalha bastante com o pessoal, os escaladores, né? Então, é aquela pessoa que vai fazer a ascensão até o dossel da árvore, vai chegar próximo do animal, capturar ele de uma maneira segura, colocar ele dentro de um saco plástico, ou um saco de pano, que ele consiga respirar ali dentro, que ele fique confortável ali dentro. Então, esse saco é amarrado com o auxílio de uma corda e o escalador ele desce o animal até o solo da mata, onde os pesquisadores estão ali embaixo e conseguem, a partir daí, começar todo o manejo necessário. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com o bicho preguiça, sempre tem que ter uma parte da equipe ali que tem esse tipo de treinamento para fazer a escalada e coisas desse tipo. Para os tamanduás, a busca ativa também é uma metodologia extremamente eficiente. Ela pode ser realizada de diversas maneiras, com cavalo, com veículos, a pé. Armadilhas não são eficientes. É claro que às vezes ocorrem capturas acidentais. A gente tem um exemplo aqui de um tamanduá que entrou numa armadilha que foi confeccionada para anta. Aqui um tamanduá bandeira que foi capturado numa armadilha
que o objetivo era capturar grandes felinos, né? Mas não são eficientes para tamanduá, não existe nenhum tipo de isca que a gente consiga atrair eles, né? Então a busca ativa acaba sendo também a metodologia mais indicada para a procura desse animal e captura em vida livre. Então, após encontrar, né, o indivíduo, os tamanduás menores a gente consegue manejar com a mão. No caso do tamanduaí, é um indivíduo, é uma espécie bem pequena, 300, 400 gramas. Então, com uma luva de couro, a gente consegue manejar com total segurança esse animal. Vale lembrar a questão da contenção física, ser realizada o mais breve possível, para que os níveis de toda alteração, né, envolvendo estresse e os hormônios, enfim, não seja muito acentuada. Nos animais maiores, por exemplo, o tamanduá mirim, é um pouco mais arriscado fazer a contenção manual. Aqui a gente consegue observar uma pessoa segurando um tamanduá mirim pelos membros anteriores, mas esses animais são bastante elásticos e fortes, né? Então eles conseguem virar suas mãos para um lado, para o outro, e a chance de ocorrer um acidente é muito grande. Existem esses cambões também para captura, mas é um método muito agressivo, muito estressante, mas é eficiente, ele funciona. Mas aí a gente tem que levar em consideração também todo o estresse do animal enfim, o manejo, o objetivo que a gente vai realizar essa captura, né? Se realmente vale a pena fazer isso com o indivíduo. Para tamanduá-bandeira, pior ainda, né? Um animal enorme e fazer essa aproximação e fazer essa captura, né? Por meio de laço, de pulsar, de cambão, se torna também extremamente arriscado. Vinícius, eu não recomendo esse tipo de abordagem no animal grande, no animal que possui uma capacidade bem grande de se defender e causar sérios acidentes, tá? Então, é um animal que apresenta características que suportam uma contenção química direta, então não existe a necessidade de correr esse risco, de se aproximar tanto e fazer esse tipo de contenção que acaba sendo perigoso para a equipe e extremamente estressante para o animal ali que está sendo manejado. A gente consegue observar algumas características de provável estresse acentuado, né? Então, quando os animais passam por longos períodos de tentativa de captura, de presos no laço, presos no pulsar, eles, eles secretam essa substância branca no canto dos olhos, que é muito indicativo de estresse elevadíssimo, né? Altos níveis de estresse. Então a gente observa isso bastante quando os animais estão muito estressados. Em outras abordagens onde o estresse é praticamente zero, a gente quase nunca, praticamente não vê esse tipo de secreção no canto do olho dos tamanduás. Agora entrando no mundo aqui da contenção química, né, dos fármacos, da anestesia e tudo mais, os fármacos eles têm que apresentar características para o uso de vida livre. De nada adianta eu pegar um protocolo que o pessoal usa muito bem e que é aplicado muito bem no zoológico, numa clínica veterinária, num ambiente mais controlado, de nada adianta eu pegar esses protocolos, esses procedimentos e tentar aplicar em vida livre. Às vezes não funciona, né? Então, de uma maneira geral, os fármacos eles têm que ser de uso intramuscular, porque eles vão ser projetados através de um dardo anestésico por meio de um projetor de dardos. Então, eles têm que ter ação intramuscular, porque eu não consigo atirar um dardo com o objetivo, por exemplo, de fazer uma aplicação endovenosa, né? Então, esse fármaco tem que ter um período rápido de latência, ele tem que causar uma indução rápida no animal para que ele se desloque o mínimo possível após receber o tiro com dardo anestésico. Pequenos volumes, porque dardos menores eles voam, né? Eles
voam com uma qualidade melhor, uma precisão maior. Utilizar fármacos com grande margem de segurança, fármacos estáveis, né, às temperaturas do campo, né, altas temperaturas, muitas vezes a gente trabalha, e de preferência fármacos que existam antagonistas, né, para tornar o protocolo mais seguro. De uma maneira geral, quando estamos a campo, a gente não tem todo aquele suporte que a gente tem numa clínica, num hospital veterinário, num zoológico. Então, de uma maneira geral, a nossa anestesia ela fica nesse nível intermediário, né, uma anestesia basal, onde o animal ele está inconsciente, ele está contido quimicamente, né, mas ele está sendo mantido ali num plano anestésico mais superficial. Ele não vai acordar repentinamente e causar nenhuma injúria para os membros da equipe, mas ele também não está extremamente aprofundado a ponto de ter depressão de sistema cardiorrespiratório, coisas desse tipo que em situações de campo é mais difícil reverter, é mais difícil controlar. Então a gente mantém uma anestesia um pouco mais superficial, mas anestesiado o suficiente para ele não levantar, ele não se mexer, ele não está sentindo dor e ele está inconsciente. Então voltando ali no slide lá do comecinho da palestra, onde fala das características dos Xenartras, quando a gente vai anestesiar um Xenartra, a gente pensa nessas características aqui biológicas dele, né? Boca pequena, focinho longo. O que isso me diz, né? Que provavelmente é extremamente difícil entubar um animal desse, em caso de uma intercorrência anestésica, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração. Animais ectotérmicos facultativos, né? Então, se naturalmente eles já têm uma dificuldade de regulação térmica, imagina sobre uma condição de anestesia, né? Então, controlar muito bem o ambiente onde a gente vai trabalhar esse indivíduo. Então, anestesiou o animal, não mantém ele no sol, então procura uma sombra, ou caso esteja muito frio, já estar preparado ali com equipamentos que a gente possa aquecer o animal se for necessário, né? Então, baixo metabolismo, coração pequeno, né, que isso influencia muito na captura, no manejo. Um animal que possui um débito cardíaco menor, então é um animal que ele cansa muito rápido, é um animal que a gente não pode ficar perseguindo, correndo atrás por muito tempo, que isso é muito prejudicial para ele. E antes de tudo, né, antes de definir os protocolos, né, na verdade, após definir os protocolos, né, e antes de iniciar a captura propriamente dita, a gente tem que ter em mãos um kit de emergência, né, que normalmente são fármacos de emergência para as intercorrências anestésicas que possa vir a acontecer, antagonistas desses fármacos anestésicos, então, se possível, sempre trabalhar com protocolos anestésicos que possuem a capacidade de ser revertido, né? Sonda endotraqueal mais ambu, caso a espécie favoreça o entubamento, né? Fazer a intubação, então a gente tem que estar preparado. Caso a espécie não favoreça, né, a colocação de um tubo endotraqueal, a gente tem que ter em mãos, em último caso ali, de um kit cirúrgico mínimo para realizar uma traqueostomia caso for necessário. Então, para as contenções químicas, existem uma infinidade de materiais e equipamentos que a gente possa vir a utilizar para realizar esse tipo de abordagem. Dardos, pistolas, espingardas, né, projetores anestésicos, enfim, uma infinidade de equipamentos disponíveis. Aqui só para demonstrar, para caso alguém nunca tenha visto, esse é o funcionamento de um dardo anestésico. Então ele é projetado por meio de uma zarabatana, por meio de uma pistola ou por meio de uma espingarda. E assim que ele bate no animal, os dardos têm um sistema que faz com que a droga é injetada automaticamente, né? Então existem alguns sisteminhas diferentes, mas basicamente é isso. Você consegue aplicar um fármaco líquido à distância. Isso garante muita segurança da equipe. Então, nada mais é do que o dardo, ele se desloca do ponto inicial,
até o objetivo, que é o animal, e ali ele vai cumprir a função dele, que é injetar o fármaco anestésico. Vamos lá agora falar de anestesia, né, contenção química dos tatus, né? Os tatus possuem uma anatomia bem característica, né? Então não existe a possibilidade de contenção química direta. A gente não consegue pegar uma zarabatana, um rifle anestésico, por exemplo, e atirar num tatu. Por quê? Porque ele anatomicamente não permite isso. Ele tem uma carapaça protetora, né, que protege o corpo todo do animal. Então é inviável, é impossível a gente fazer uma contenção química direta num animal desse sem colocar a mão nele antes. Então é uma espécie, são várias espécies, né, de tatus, e a gente necessariamente tem que fazer a contenção física prévia e depois fazer a contenção química, tá? Tem alguns benefícios isso, porque quando a gente consegue conter fisicamente antes, a gente consegue pesar o animal previamente. Então a gente consegue calcular a dose anestésica para aquele peso. Então a gente acaba tornando o procedimento um pouco mais seguro. São animais que inicialmente podem fazer apneia, caso estejam tentando induzir, por exemplo, com anestésico inalatório, que tem algum tipo de odor, coisa do tipo. Esses animais podem ficar por alguns períodos fazendo apneia e dificultar essa indução. Normalmente a indução com fármacos injetáveis é a mais indicada. São animais que apresentam uma amplitude maior da abertura da boca, então, dos Xenartras, é um dos mais fáceis para fazer intubação endotraqueal, caso necessário. E são animais tranquilos, são animais fáceis de ser manejados. Inicialmente, durante a indução anestésica, podem ocorrer algumas apneias no início ali da anestesia, 5, 10, 15 minutos, mas de uma maneira geral é tranquilo. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso para os tatus. Anatomicamente, eles já estão preparados para isso. Então, hoje em dia, na literatura, existem diversos protocolos, né? Se a gente fizer uma busca rápida, a gente encontra diversos protocolos para tatus que vêm sendo utilizados, que vem funcionando muito bem, mas a gente também tem que analisar de uma maneira um pouco mais profunda, porque tem bastante literatura também que ela te entrega uma dose anestésica, um protocolo pronto, mas quando a gente vai ler realmente o artigo na íntegra, a gente vê que as taxas de sobrevida foram extremamente baixas, né? Então, é sempre bom fazer uma pesquisa muito atenta ou entrar em contato com grupos que já trabalham com a espécie antes para saber o, o que é melhor para ser usado de acordo com o procedimento que você vai realizar. Nós do Instituto Tamanduá, de uma maneira geral, a gente já tem os nossos protocolos bem definidos. Então, essa tabelinha que vocês estão vendo agora é uma tabelinha que a gente usa, são protocolos que a gente utiliza no Instituto Tamanduá há algum tempo, para manejar algumas espécies, alguns gêneros de tatu, e que vem funcionando muito bem. Protocolos bastante seguros. Monitoramento é muito importante, lembrando que dependendo da área, das condições para a gente acessar aquela área, a gente não consegue ter tantos equipamentos em mãos, né? Muitas vezes a gente só tem algum equipamento mais portátil, né? Que a gente consegue levar para a área. Mas sempre ficar de olho em frequência respiratória, dar uma estudada prévia quais são os valores para aquela espécie, para saber se está tudo correndo bem, se está tudo indo certo, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, saturação. Então é o mínimo que a gente tem que monitorar quando a gente está submetendo um animal a um procedimento de contenção química. Agora com as preguiças, contenção química, né? Então, como eu disse, o escalador ele acessa a árvore, ele faz ascensão ao dossel, ele faz uma imobilização física desse animal, coloca dentro de um saco, e esse saco, eles descem o saco até o solo
e lá a pessoa responsável pela anestesia, ela vai conseguir pesar o animal e vai conseguir calcular as doses dos fármacos exatamente para aquele peso. Então é bastante seguro. São animais relativamente grandes que suportariam, na verdade, um tiro de um projetor anestésico, mas eu, na minha experiência, não recomendo de maneira nenhuma utilizar um projetor de dardo para bicho preguiça. Devido a toda a sua anatomia, né, a sua alimentação com energia super baixa, né? São animais que eles possuem uma musculatura muito pequena, então eles não têm grandes grupos musculares. E são animais que digerem folhas, né? Então eles têm um sistema digestório muito bem desenvolvido, né? Intestino com grandes alças, normalmente estão lá fazendo todo o processo de digestão e com muitos gases ali na cavidade abdominal. Então, um tiro com um dardo anestésico poderia facilmente atingir a região abdominal e perfurar uma dessas alças intestinais e causar um problema lá no futuro, lá na frente, né? Ou mesmo uma hemorragia imediata, coisa do tipo, e levar o animal a óbito, tá? Então, como é possível acessar por meio de um escalador e capturar manualmente esse animal, então é muito mais seguro, é muito mais viável fazer dessa maneira do que arriscar um tiro com um projetor de dardo anestésico e machucar o animal, né? Um animal que não tem grandes grupos musculares, possui a região abdominal muito bem desenvolvida, avantajada de uma certa maneira, né? E a chance do dardo pegar num osso, a chance do dardo perfurar uma alça intestinal, perfurar um órgão vital ali é muito grande. Então eu também não recomendo de maneira nenhuma o uso de projetores para bicho preguiça. Em algumas situações onde o animal se encontra numa parte, por exemplo, inacessível da árvore, é possível o escalador subir, a pessoa, né, que faz ascensão na árvore subir até ficar o mais próximo possível do animal e a partir dali, com um bastão aplicador, fazer uma aplicação de um fármaco, por exemplo, tá? Só que mediante isso, a gente tem que ter uma equipe no solo, porque caso esse animal induza, né, na anestesia e relaxe o suficiente para ele cair da árvore, a gente tem que ter uma equipe de contenção no solo, tá? Então são pessoas que vão estar ali com redes de amparo para que o animal não caia diretamente no solo e venha se machucar, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. São animais que também apresentam, né, uma morfologia, uma anatomia diferenciada da região da traqueia. Eles têm a traqueia, eles têm uma sinuosidade na traqueia, e isso dificulta bastante a intubação. Então, eles possuem uma grande abertura, uma abertura de boca relativamente grande, então é relativamente fácil ver ali a entrada da traqueia, mas essa intubação completa, né, a passagem da sonda ali, ela é muito dificultada por conta dessas sinuosidades que tem na traqueia. Então essas são características que a gente tem que levar em consideração também quando estiver manejando esse tipo de animal. Então para preguiça, aqui a gente tem utilizado bastante a ketamina, né, um anestésico dissociativo associado com alfa-2, que funciona muito bem. Então, normalmente uma ketamina associado com um alfa-2 mais moderno, né, uma medetomidina, uma dexmedetomidina. Então, esse é o protocolo assim, base que a gente tem utilizado, né? Depende do manejo que a gente vai realizar, então a gente faz as adaptações do protocolo para o manejo que vai ser realizado, né? Se o manejo envolve dor, se o manejo tem que ser um pouco mais prolongado, se a recuperação tem que ser mais tranquila, ou se o animal tem que recuperar mais rápido para ser solto o mais rápido possível. Então, a partir daí, a gente consegue ir desenhando um protocolo específico para aquele manejo que vai ser realizado. Então, monitoramento também de extrema importância, pelo menos no mínimo, né? Monitorar a frequência respiratória,
respiratória, frequência cardíaca, temperatura, saturação, né? Uma pressão não invasiva. Então, quanto mais parâmetros a gente conseguir monitorar, mais seguro é o nosso procedimento. E no momento da soltura, o animal ele tem que estar completamente recuperado. Tá? Quando a gente trabalha, quando a gente está manejando um animal arborícola, a tendência desses animais, quando a gente solta, é subir o mais rápido possível para o dossel. E se esse animal não tiver 100% recuperado, pode acontecer acidentes. Então, o animal ele começa a subir e, por algum motivo, algum fármaco que esteja agindo ainda no organismo dele, esse animal pode vir a cair e pode vir a óbito. Então, animais arborícolas, né, a gente tem que ter uma preocupação extra. Tem que estar extremamente recuperado para que a soltura seja realizada. Tamanduás, tamanduá varia muito, né? A gente tem tamanduá de 300 gramas, 400 gramas e temos tamanduá de 40 quilos, né? Então, todo o procedimento é adaptado para a espécie que a gente vai estar manejando, né? Tem espécies que é possível a gente pesar previamente e fazer o cálculo anestésico certinho para aquele peso, e tem espécies que a gente não consegue fazer uma contenção física para pesar, por exemplo. É impossível você conter um tamanduá-bandeira fisicamente e pesar ele, né? Ele vai ficar se debatendo, vai ser possível né? Mas ele vai ser extremamente estressante para ele esse tipo de intervenção, né? Então aí a gente trabalha com as médias de peso para a espécie, né? Então faz o cálculo para a média de peso, um tamanduá-bandeira ele tem média de 25 a 30 quilos, né? Então, a gente parte desse ponto, faz os cálculos a partir daí, e depois de realizado um tiro num tamanduá-bandeira, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é pesar o animal imediatamente para fazer as correções anestésicas, né? Para saber se a gente tem que aplicar mais fármacos ou se a gente tem que redobrar a atenção porque acabou injetando um pouco mais de fármaco durante a aplicação. Então, é, no passado, né, a gente utilizou bastante ketamina e midazolam, é um protocolo extremamente seguro, com pouca variação nos padrões, né, nos parâmetros fisiológicos, mas é um protocolo que, dependendo da dose, não causa uma contenção química tão eficiente, né? E hoje em dia a gente utiliza, o que a gente vem utilizando muito para campo é a ketamina, né, o anestésico dissociativo associado com o alfa-2, um dos mais modernos que a gente tem no mercado, que é a dexmedetomidina. Tá? A gente tem utilizado muito em vida livre, é um protocolo muito versátil, que a gente consegue antagonizar parte desse protocolo e o animal tem um retorno super rápido, super tranquilo, e a gente consegue devolver ele o quanto antes para a vida livre. Então, contenção química remota, né, ou direta, a gente pode utilizar, tá utilizando zarabatana, ou a pistola, né, ou o rifle anestésico. No caso do tamanduá-mirim, ele é um animal que ele suportaria um tiro de um projetor anestésico, né, por exemplo, uma pistola ou um rifle anestésico, só que não suportaria um tiro tão longo, né, porque quanto mais longe a gente vai fazer o tiro, mais pressão a gente tem que pôr na arma anestésica, né? E esse dardo, quando ele chega no animal, se ele está muito distante, a gente tem que colocar bastante pressão para esse dardo chegar no animal. E esse dardo ele chega numa velocidade considerável, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, se o animal tem capacidade de suportar esse impacto no momento da captura do tiro. Então, a gente escolhe os grandes grupos musculares para realizar esses tiros com os dardos anestésicos. O tamanduá-bandeira, os tamanduás, né, de uma maneira geral, eles são inversos se a gente comparar com os mamíferos convencionais, né? Então, os grandes grupos musculares nos tamanduás estão localizados nos membros anteriores.
diferente de qualquer outro mamífero, por exemplo, um cavalo. Os maiores grupos musculares são os membros posteriores, né? Tamanduá é o inverso, né? Por conta que ele usa os membros anteriores para se alimentar, para se defender, então é muito avantajada a musculatura ali do membro anterior. Então, teoricamente, é mais fácil acertar essa musculatura. Mas a gente tem um problema do membro anterior estar muito próximo do tórax e próximo da cabeça. Então, esses tiros, preferencialmente, eles devem ser realizados no posterior e os tiros no membro anterior só quando existe extrema segurança mesmo e confiança de que você não vai acertar no crânio, no olho, no tórax. Então, isso tem que ser levado em consideração. Aqui só para exemplificar um pouco, um tamanduá mirim que foi encontrado, então optou-se não fazer o tiro nele com arma anestésica, ele estava dormindo, a gente só se aproximou do animal e aplicou o dardo manualmente, né? Então o dardo vai fazer toda a função dele ali de injetar a droga, eu não preciso ficar um tempo injetando a droga manualmente, eu só espeto o dardo no animal e o animal induz na anestesia ali de maneira tranquila. Uma outra preocupação durante uma contenção química direta, sem contenção física prévia, é o acesso aos animais, né? Muitas vezes eles estão em locais de difícil acesso e a gente tem que garantir esse acesso, ter certeza plena que a gente vai conseguir capturar esse animal, que a gente vai conseguir acessar esse animal após a indução anestésica, né? Então essa é uma situação, por exemplo, de um tamanduá-mirim que estava no oco de uma árvore e a gente encontrou ele ali e a gente só anestesiou ele, né? Só fez a aplicação do dardo anestésico, fez o tiro ali nele depois que a gente conseguiu passar uma cordinha em volta de um dos membros dele, porque a gente não tinha certeza que a gente iria alcançar o animal depois da anestesia. Então a gente só anestesiou depois que a gente garantiu o acesso ao animal. E isso é fundamental, porque um animal anestesiado, sem que a gente consiga monitorar, é um grande risco para o indivíduo. E eu tirei uma frase de um livro que eu já vi em alguns locais, né, falando que a contenção química por meio de armas anestésicas, ela causa muito transtorno para o animal, causa muita agitação para o indivíduo e refletindo numa imobilização incompleta, né? E não é isso que a gente tem visto. Esse é o cenário ideal que a gente busca em toda captura, né? Então, uma aproximação sem o animal perceber a nossa presença. Então, é uma captura com nível de estresse baixíssimo, não tem contenção física prévia, é uma contenção química direta. Então, isso é o que a gente tem buscado sempre. Então, a gente identifica o animal, se aproxima sem ele perceber a nossa presença e realiza o tiro com o projetor de dardo. Então, a gente tem uma indução muito mais rápida, a gente tem uma qualidade anestésica muito melhor no transcorrer do procedimento e a recuperação é excelente, porque eu utilizo muito menos droga anestésica numa captura desse tipo. Então dá para perceber que o animal ali recebe o tiro e ele volta a forragear, ele não se assusta, ele não fica extremamente agitado e muito pelo contrário do que a gente às vezes lê por aí, né? É uma captura super tranquila. A equipe não está sujeita a nenhum risco, o animal vai andar ali por 1 minuto, 2 e vai deitar e dormir. Então, após isso, né, quando a gente não consegue pesar previamente o animal, então após um tiro, por exemplo, de dardo anestésico, a primeira coisa que a gente faz é chegar no animal, né, imobiliza a sua principal método de defesa, né, no caso as unhas, e já pesa imediatamente o animal. Para quê? Para corrigir aquele dardo anestésico que foi disparado. Tá? Então, se eu disparei um dardo de 20 quilos num animal que pesava 30, eu tenho que corrigir essa dose, eu tenho que suplementar essa dose, eu tenho que aplicar um pouco mais de fármaco nesse animal. E caso eu faça um tiro de um dardo de 30 quilos num animal de 15, num animal de 20 quilos,
né, eu tenho que redobrar minha atenção. O monitoramento tem que ser muito mais, com muito mais atenção para a gente perceber qualquer alteração nos parâmetros que possa vir a causar alguma intercorrência anestésica. A gente nunca anestesia animal com filhote, só me explicando essa foto que vocês estão vendo. Esse animal foi um dos animais que estava dentro do oco da árvore e a gente só via um animal, né? Então a gente anestesiou o animal e quando a gente retirou o animal de dentro do oco da árvore, tinha uma surpresa ali, tinha um filhote, né? Não foi possível identificar o filhote. Então, por isso que na foto tem uma mãe com um filhote aqui. Somente a mãe está anestesiada, né? Então o filhote a gente tirou ele da mãe, depois que ela entrou em plano anestésico, ele foi para uma caixinha, ficou ali enquanto o procedimento era realizado, e depois a gente devolveu o filhote para a mãe e foi tudo bem. Mas de uma maneira geral, fêmeas com filhote, a gente não captura, principalmente com tiro de dardo anestésico, porque podem existir algumas variações no dardo e esse dardo pode atingir o filhote. Em caso de emergência, a gente tem que ter em mãos, né, no mínimo aquele kitzinho de emergência, né, com um material cirúrgico ali para fazer uma traqueostomia, caso necessário, uma intubação, uma ventilação mecânica e drogas de emergência, né, no caso antagonistas dos seus fármacos anestésicos, estimulantes, né, do centro respiratório, enfim, a gente tem que ter os fármacos em mãos, porque normalmente a gente está trabalhando em condições mais remotas, né? Longe de cidade, no meio do mato e condições mais difíceis. Maneiras de resolver hipertermia, hipotermia, né? Então sempre andar em épocas frias do ano, andar com equipamentos, com um galão de água quente para aquecer o animal caso seja necessário, né? E em épocas muito quentes do ano, escolher os melhores horários para trabalhar, né? No começo da manhã, no final do dia, ou sempre ter alguma proteção do sol, trabalhar em áreas que tenha árvore, que a gente consiga se proteger caso o animal seja anestesiado num momento muito quente do dia. E é isso que a gente busca, né? Uma recuperação completa, um manejo realizado de maneira segura, tanto para o animal como para a equipe, né? E aqui no caso do animal que tem bastante hábito arborícola, né? Então ele vai ser solto quando ele tiver completamente apto para isso, né? Para subir numa árvore e não cair lá de cima, para ter a capacidade de carregar seu filhote, e ter principalmente a capacidade de se proteger dos predadores. A fêmea com o filhote tentando entrar no buraco depois da captura e deu tudo certo. O filhote ajudou a mãe e deu um empurrão nela e foi tudo beleza. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Estou disponível aqui para dúvidas, sugestões. Obrigado. Vini, muito obrigada. Excelente a palestra, adorei. Realmente é impressionante o trabalho que você faz, a experiência e também a forma que você tem para transmitir o seu conhecimento. Então, muito obrigada. Tem algumas perguntas. A Maressa pergunta se pode repetir os anestésicos que usam atualmente para o tamanduá-bandeira. Deixa eu ver se você entende. Você pode repetir com o objetivo de. Sim, acho que ela Ela quer ver a tabela dos fármacos. Ah, pode ser, sim. Ou simplesmente se você pode repetir quais são os anestésicos mais comumente utilizados. A gente utiliza muito ketamina, né? É um fármaco muito versátil. A gente consegue concentrar a ketamina. Ela funciona muito bem de maneira intramuscular.
é um fármaco muito estável no ambiente. Então, normalmente, ketamina associada com um alfa-2 adrenérgico e um benzodiazepínico. Então, esse é o que a gente tem utilizado. Ketamina, dexmedetomidina e midazolam, por exemplo. É um protocolo super eficiente para manejo a campo. Obrigada. E Ananda escreveu: muito obrigada pela palestra, admiro muito o trabalho feito pelo Instituto Tamanduá e seguiremos buscando conhecimento para auxiliar na conservação de Xenatra. Daniel Alejandro Paz, muito obrigado. Marisa, excelente palestra. Maria Jimena, muito obrigada, admiro muito você. Tem muita gente que admira a Vini, é excelente profissional, realmente. A Flávia também falou excelente palestra. Alguém tem alguma pergunta adicional? Or if anyone has questions in English that we can translate, I'll be happy to do so. O si tienen preguntas en español, como Adriana, que dice saludos desde Costa Rica. Sí. Flávia, eu gostaria de saber se tem algum sinal. Sinal de celular? Que o tamanduá pode dar. Que tipo de sinal? Ah, antes do tiro. Oi, Mini, excelente palestra, obrigada. Eu tenho uma dúvida em relação a, eu sempre vejo você atirando, né? Mas tem algum sinal que um tamanduá, um Xenarta em geral, ele te dá antes do tiro, que é aquele momento que você fala, não, eu não posso atirar porque ele está com esse sinal, sabe? Algum sinal de comportamento. Isso é muito comum em felinos, né? A gente sabe, mas Xenarta em si, você tem algum sinal que ele emita? Deixa eu ver se eu entendi, Flavinha. Obrigado pela pergunta. Talvez uns. Eu não atiraria, por exemplo, num animal que talvez estivesse demonstrando algum quadro respiratório ou coisa do tipo, mais grave, mais acentuado, né? Pensando realmente numa intercorrência anestésica ali que possa evoluir para mal, né? O que eu olho bastante é isso antes do tiro, a condição do animal. Julio Manamini, de los protocolos que mencionaste de contención química, ¿alguno ha tenido complicaciones? Saludos de Perú. Não tem complicações, mas a gente tem que ficar um pouco mais atento. Eu digo, alguns fármacos, cada fármaco se comporta de uma maneira. Por exemplo, a dexmedetomidina é um fármaco excelente, dos alfa-2, um dos mais modernos que a gente tem disponível. E só que ela diminui muito a respiração, os movimentos respiratórios. Então, o animal ele fica ali na taxa de 2 a 3 movimentos respiratórios por minuto, né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, tá sempre monitorando, né? Então, mas de uma maneira geral, os fármacos são bastante seguros e se o monitoramento for efetuado com bastante atenção, é muito difícil evoluir para mal. É muito difícil. Obrigada. ¿Alguna outra pergunta? Se não, acho que já dá para finalizar esse webinar. De novo, muito obrigada, Vinícius. Adorei a palestra.
Muito obrigada pelos participantes e na terça-feira, 11 de abril, a gente terá outro webinar de Anneke Moresco sobre reprodução. Então, última pergunta. Julio Mamani, ¿algún margen de seguridad en las dosis en el caso de dexmedetomidina? Sim. Eu não passaria de 0,02 miligramas por quilo. Não utilizaria nada acima disso. O que a gente tem utilizado 0,01 miligramas por quilo. E a dexmedetomidina, ela potencializa bastante os efeitos da ketamina. Então, normalmente, a gente reduz a dose de ketamina. Então, uma dose de ketamina que seria uma média de 10 miligramas por quilo, né? Quando a gente associa com a dexmedetomidina, essa dose de ketamina ela cai para 5, 6 miligramas por quilo. E a dexmedetomidina nada além de 0,02 miligramas por quilo, porque a depressão respiratória vai ser bastante acentuada. O bom dela é que ela tem o atipamezol, que é o antagonista, né? Então, a qualquer momento, a gente consegue resolver bastante coisa com o atipamezol, com o antagonista. É muito difícil de conseguir. Não dá para comprar em nenhum país. Então, assim, tem uma regrinha. Quando a gente utiliza a dexmedetomidina, a gente utiliza 10 vezes a dose de atipamezol. Então, se a gente usa 0,01 miligrama de dexmedetomidina, para reverter o fármaco, a gente usa 0,1 de atipamezol. Tá? Então, quando está utilizando dexmedetomidina, é 10 vezes a dose de atipamezol. Quando está utilizando os outros alfa-2, medetomidina, detomidina, 5 vezes a dose. É o suficiente para antagonizar. Respondeu Julio, muchas gracias. Efectivamente, difícil de conseguir. Excelente webinar. Acho que a gente pode fechar o webinar nesse ponto. Obrigada, Gino, Vinícius. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigado, Mariela. Para mim é uma satisfação sempre. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela palestra. Tchau. Tchau.